7 de fevereiro de 2017. Palmeiras goleia, mas perde Moisés por 6 meses. Borja deve ser inscrito no Paulistão. Corinthians bate Audax com gol de Casim e Gringo exalta a dimensão do derby paulista. Jogadores do São Paulo reconhecem erros individuais. No sábado foi o Maicon e hoje a vez do Sidão. Segunda derrota consecutiva na Vila Belmiro deixa elenco e comissão técnica pressionados no Santos. Atlético Paranaense e Coritiba não disputam Atletiba após federação exigir retirada de profissionais que fariam transmissão do jogo pela internet. Olá, boa noite! É semana de derby paulista e o Gazeta Esportiva de hoje começa falando do Palmeiras, que ontem visitou o Linense em Araraquara e fez a primeira partida de encher os olhos do torcedor nesse ano de 2017. A má notícia ficou por conta da confirmação da lesão nos ligamentos do meia Moisés. Ele vai ficar pelo menos 6 meses longe dos gramados. Veja como foi a vitória palmeirense na voz de Osmar Garrafa. Ainda o Keno. Bola recuada, olha o Keno, olha a sobra do William. Dudu se livrou da marcação para chutar, foi prensado, Michel, Dudu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Palmeiras! William Bigode. Agora Palmeiras 1, Linense 0. Dudu, William, boa bola, Rafael Veiga, batida e gol! Gol do Palmeiras! Rafael Veiga, bola açucarada do William, hein? Um tapinha nela, deixou o Veiga na cara do gol. Bateu cruzado, tá cheirando goleada, Cruzamento pra dentro da área, o toque de cabeça, passou por todo mundo e gol! Gol do Palmeiras! Michel Bastos, a bola ficou açucarada para ele, tocou levemente de cabeça para fazer o terceiro do Palmeiras aqui em Araraquara. Palmeiras 1, 2, 3, Linense 0. Lucas Barrios fez o giro, Dudu, Lucas Barrios, é pra fazer, fez! Gol do Palmeiras! Lucas Barrios! Agora Palmeiras 4, Linense 0. Não foi facilidade, a gente tinha um adversário complicado, né, a Linense, né, com 3 volantes ali que marcam muito forte, se criou os gols, se criou as chances pela movimentação que nós criamos. E eu precisava ganhar o jogo aqui hoje, né, então a opção pela ofensividade, né, mesmo sabendo que o Felipe estava desgastado, né, eu optei por jogar um pouquinho mais para frente. E o Michel entendeu, o Veiga também entendeu e nós conseguimos neutralizar bem o Linense. Pelo elenco que o Palmeiras tem em mãos e por esse início de temporada, aquilo que o Palmeiras está produzindo, a crítica de um modo geral aponta o Palmeiras, não significa que ele vai ganhar, mas aponta o Palmeiras como favorito para quarta-feira. Você pensa assim ou o que você pode falar dessa análise? Clássico, Corinthians e Palmeiras não tem favorito. O Corinthians joga na sua casa, né, o Palmeiras está numa crescente, ali é difícil apontar um favorito. O Palmeiras está trabalhando, vai descansar, vai se preparar muito para esse jogo, né, mas não tem favoritismo, acho que de nenhum lado. Como você falou, é um clássico, um grande clássico do futebol brasileiro. Temos que respeitar a grande equipe do Corinthians, mas vamos lá para
para tentar o resultado positivo, a vitória. Eu acho que temos condições, mas, como eu falei, respeitando a grande equipe do Corinthians. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Já se fala de Corinthians e Palmeiras, inevitavelmente, mas antes da gente projetar esse clássico, que é o clássico de maior rivalidade do estado de São Paulo e um dos de maior rivalidade do país e da América do Sul, né? Corinthians e Palmeiras tem um peso muito grande. Agora o Palmeiras conseguiu um placar, sabe, elástico, que dá um pouco mais de tranquilidade para o Eduardo Batista. Sempre vi de maneira, sabe, injusta essa pressão sobre o Eduardo em tão pouco tempo de trabalho, torcida gritando, pegando no pé. Aliás, acontece o mesmo também do lado de lá, no lado do corintiano. Sabe, são pessoas que fazem isso não por amor ao clube, mas para ratificar a sua força, a sua condição, sabe, de instituição capaz de amedrontar. Não é pelo clube, é muito mais ego do que qualquer outra coisa. O Eduardo estava fazendo o trabalho dele, talvez essa tenha sido a melhor partida do Palmeiras. Convenhamos também, um adversário fraco, já tinha tomado de 6 do Santos. Foi 6, né? 6 do Santos. Quer dizer, então, mas não dá para você ficar pé da vida com uma derrota por Ituano, mas também não dá para você comemorar a goleada sobre o Linense como se fosse um título conquistado. Simples assim, é um trabalho que está em evolução e ontem atingiu o seu melhor momento nesse início de temporada. Lamentável pelo Moisés, que mais uma vez se contunde, um jogador importante, vai ficar aí cerca de 6 meses. Contusão ligamentar é muito difícil de você melhorar, mas por outro lado, o Borja será inscrito para o Campeonato Paulista. Você está me olhando assim? Não, estou acompanhando o seu raciocínio. Ah, então tá. Então perde o Moisés, é triste, mas por outro lado está ganhando um artilheiro que vai disputar o regional. Diga, Godoy. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, que eu também estou de olho em você. Boa noite aí para os amigos do Ataliba, do Jardim Guaracá. 13 anos ontem de convivência, festa muito bonita aí nos CDC Três Coroas. Então, parabéns aí, Ataliba, parabéns para o Márcio de Paula lá do Vera Cruz, pro Debeles, também pro Zeca Bernardelli, pela festa que vocês fizeram. E nesse momento de alegria, o futebol proporciona, aliás, a vida nos proporciona isso, né? No mesmo momento que um pessoal está contente e feliz da vida, tem quem está chorando a dor, a perda de um parente, de um familiar querido, como é o caso da família do Camacho, no falecimento do pai dele, nossas condolências, nosso sentimento. E para o Moisés e os seus familiares, muita força de superação. Tem coisas piores na vida, Moisés, tem coisas piores na vida. Então você vai passar pela cirurgia, vai se recuperar, vai ficar bem e voltar a jogar a bola que você estava jogando, principalmente no ano passado. Também um abraço e força aí para o Gilmar Fubá. Então, gente, o futebol e a vida nos proporciona isso, momentos de felicidade e momentos de tristeza. Não vi maldade Nos momentos felizes, lembre-se você que poderia ser melhor ainda. E nos momentos de tristeza, lembre-se você que poderia ser pior ainda. Portanto, vamos nos confortar e superar as dificuldades e não extravasar demais com alegria. Em relação ao lance, para mim, que vi a imagem tanto quanto vocês, acidente de trabalho, acidente do futebol. Inclusive o jogador Zé Antônio do Linense toca na bola primeiro. Portanto, para mim, não foi um lance de deslealdade, de violência e nem de agressividade. Dividida do jogo, lance do jogo e acidente de trabalho. Celso, foi a minha interpretação da mesma imagem que todos nós estamos vendo pela televisão. Bom, em Osasco, o Corinthians precisou de um gol do gringo da favela, Casim, para garantir a vitória diante do Audax. Com o resultado, o Timão voltou à liderança do Grupo A com 9 pontos. Veja o gol com a narração de Celso Cardoso. E a bola ficou de graça. Olha o Casim! Gol do Corinthians! Numa bola que sobrou nos pés do Casim,
O turco, inglês, meteu o pé na bola, chutou e fez Corinthians 1, Audax 0. Vitória muito importante, é muito difícil jogar contra as equipes que o Fernando dirige. O Audax já vem mostrando isso aí há 2, 3 anos, uma equipe que roda muito a bola. E foi um time muito determinado. Os jogadores de lado baixando o tempo todo para marcar e saindo em contra-ataque. Essa foi a proposta de jogo e acabamos saindo com um resultado positivo. Para você, quando a torcida grita, é quarta-feira, para você isso é incentivo, não é pressão? Não é ameaça? Estou aqui há 8 anos e há 8 anos eu ouço isso. Então, quer dizer, o Corinthians estando bem, estando com uma equipe mais forte, mais entrosada, isso sempre aconteceu. Então, não vejo como pressão. Vejo como um jogo importante, como são todos os clássicos. Mas para mim soou como pressão. Para mim soou como pressão. Em determinado momento a torcida começou a gritar: raça, timão, você é tradição, aquela coisa toda. Os gritos de quarta-feira, para mim, pareceram muito mais uma ameaça do que necessariamente um incentivo. Eu li dessa forma, considerando inclusive que o Corinthians não estava jogando bem. A proposta do Fábio Carille, eu acho legítima. A gente não pode esquecer que o Dorival Júnior teve o mesmo comportamento nos 2 jogos finais contra o Audax no Campeonato Paulista. É um time ofensivo e como é que jogou o Dorival com o Santos contra o Audax? Lá atrás, fechadinho, retrancado. Entendeu que aquela era uma estratégia a ser utilizada para ganhar o título. E ganhou. O Fábio Carille, acho que fez a mesma leitura do Dorival Júnior. Então não adianta, não vou aqui chamá-lo de covarde, de medroso. Ele entendeu que era a melhor maneira de trabalhar diante de um time que toca bem a bola, que dita o ritmo do jogo, é ficar fechado e armar o contra-ataque. E não fosse o Léo Jabá, não fosse o Romero, que perderam pelo menos 4 gols cara a cara, o placar poderia ter sido maior. Poderia ter sido uns 4-0 para o Corinthians, sem exagero. Não que tenha jogado para produzir isso. Quem mandou no jogo, quem teve a posse de bola, quase 70%, foi o Audax. Só que o Corinthians fez uma estratégia de partir no contra-ataque e acabou sendo feliz ganhando o jogo por 1-0. Mas jogou mal. Mas o trabalho do Carille, para as circunstâncias do momento do Carille, é o seguinte: ele precisa do resultado para ter sequência de trabalho. Exatamente isso. É diferente ter uma sequência de trabalho para alcançar o resultado. Ele precisa ter resultado primeiro. Infelizmente, no futebol brasileiro é assim. Ele conseguiu. E conseguiu, veja bem, depois que ele estava em vantagem, o time adotou outra tática. Mas enquanto estava 0-0, olha só, marcação sob pressão na saída da bola do Audax. Deu resultado. O Camacho roubou, o Casim fez o gol. Ganhando o jogo, foi lá atrás, explorou o contra-ataque. Se não fosse a precipitação do garoto Léo Jabá, o Léo poderia ter feito 4 gols, só ele, 4 gols, 3 com certeza, se tivesse finalizado melhor. Portanto, torcedor corintiano, tenha tranquilidade. Agora, o que aquele grupo de torcedores que aparece na televisão estava fazendo nada mais é do que pressionar, sim. É uma imbecilidade, mas é assim que algumas facções de torcidas agem, infelizmente. E não é só no Corinthians. É uma coisa que para mim não é inteligente, né? Quer dizer, aí eu me reforça a ideia que eles agem por eles. É muito mais pelo status de torcida que manda, que faz, acontece, do que por amor ao time. Amor ao time é diferente, você vai dar apoio ao atleta. Veja só, o cara termina o jogo 1-0. Quando houve um grito desse, o que ele pensa? Puxa vida, quarta-feira o bicho vai pegar. Não está valendo nada o que estamos fazendo sabe? aqui. O problema é quarta. Cria uma tensão desnecessária. Cria uma tensão desnecessária. Mas é assim que agem no Brasil facções criminosas e facções de torcida. Qualquer semelhança é mera coincidência. Bom, vote na enquete que está no ar lá no site gazetesportiva.com. A gente quer saber qual será o resultado do derby entre Corinthians e Palmeiras. Vence o Timão, dá empate ou o Verdão vence mais uma na casa do maior rival. Acesse o site, vote. O resultado vai ser no final do programa de quarta-feira, que é dia do jogaço. Celso, a gente errou a do Santos, né? Porque todo mundo apostou no Santos. Você, o Helena... São Paulo, pois é, eu não sei, eu não falei. Ó, normalmente, quando você tem um Corinthians e Palmeiras, o time que está pior vence. É normalmente o que acontece. E agora? Então, o Corinthians está pior porque ganhou de 1-0? Então, eu acho que está com uma cara de empate.
Empate? Você odeia isso, mas eu acho que tá com uma cara de Não, empate. eu não odeio mais nada. Fala, Godoy. Tá resignada. Godoy, e aí, Coringão ou Verdão? Olha, uma amiga sua mandou um abraço para você. Ah, é? É, uma amiga sua gosta muito de você. Ela ficou meio chateada, assim, um pouquinho com o nascimento dos teus gêmeos, com a notícia, mas ela te adora. Entendeu? Olha, palpite é uma coisa. Amiga da onça. Palpite é uma coisa. Palpite. Então, o Odilon, lá do Demônios da Garoa, falou que vai dar Palmeiras. Palmeiras? É. Por que eu já imaginava o seu palpite? Não, eu sou porta-voz. Eu já imaginava. Eu sou porta-voz. Eu já imaginava. Eu sou porta-voz do telespectador. Mas o Carlos Rosa, por exemplo, acha que vai dar Corinthians. Entendi. Como ele fala. E o Godoy? Godoy vai dar Corinthians. Pra mim, que se dane, que se exploda, dê o que dê no que desce o que desce, entendeu? O Pascoal, que é o nosso câmera corintiano, hoje não tá aqui, porque vai ser Mas vovô. Ele mandou... Então, parabéns, viu, Pascoal? Já nasceu? O que é, menino ou menina? Menina? Pascoal, um beijo pra você, parabéns pela sua netinha, que ela vem aí com muita saúde e muita felicidade pra sua vida. Parabéns pra você, parabéns pra mãe da filha da criança, pô. Você não fez esforço nenhum, você não sentiu dor nenhuma, ainda vem com essa poder parabéns. Parabéns pra mãe, pra criança e pro pai. Agora você, Pascoal, vovô deve estar, você, tá babando lá. Bom, no Morumbi, o clima era todo favorável para mais uma grande festa da torcida tricolor, mas um gol do atacante Xuxa, ele não gostava de ser chamado de Xuxa, agora ele gosta. Aos 46 minutos do segundo tempo, garantiu o empate do Mirassol num jogo que teve como destaque a estreia de Lucas Prato. Veja como foi essa partida com Alexandre Silvestre. 44 mil vozes na Arquiba do Morumba. Lucas Prato chega calado. O badalado argentino é titular logo na estreia. O Mirassol, até então 100% no Campeonato Paulista, fominha, promete ser um adversário indigesto. Prato cheio para uma zebrinha. Vamos batalhar para isso, né? A fome do Lucas Prato nos segundos iniciais é visível. Aos 8, cardápio degustação. É dele, oportunista de cabeça, Lucas Prato. Põe o pé na forma, Luiz Araújo. E a defesa, pessoal? Atenção com o que cai do céu. Maicon, muito amigo do Sidão. Pagará caro mais tarde, meu zagueiro. Ao Wagner resta torcer no chute do Luiz Araújo. O Mirassol demonstra coragem, vai pra cima. Sidão também. A bomba do João Schmidt encerra a primeira etapa. Após o intervalo, Xuxa empata. Não vale, impedimento. Calma, rapaz, a sua hora vai chegar. O técnico do Mirassol vai pro chuveiro mais cedo. Em seguida, Maicon encontra Rodrigo Caio, em posição legal. São Paulo 2-0. No contra-ataque armado por Prato, Luiz Araújo facilita a vida do Wagner. 29 do segundo tempo, Maicon abusa da confiança. Rafael agradece e diminui. Na arrancada, Thiago Mendes faz quase tudo certo. Pode fazer falta e fará. O terceiro do tricolor é anulado, Prato na banheira. Nos acréscimos, Xuxa acaba com a festa. Agora pode comemorar. Tudo igual, 2-2. Pro São Paulino, o empate tem sabor amargo. Eu gosto do jogo mais controlado. E não que nem basquete, né? Arremessa, volta, outra arremessa, volta, outra arremessa, volta. Eu não gosto mais de futebol. Futebol não tem limite de tempo, né? Não tem 24 segundos, você tem que ficar mais com a posse de bola, principalmente o time que está vencendo. Então, fizemos algumas escolhas erradas, mas vamos continuar trabalhando. Terça-feira, 8h30 da noite, nós temos outra batalha pela frente.
Tá bravo, hein? Tá meio irritado, menos, né? Tá ganhando por 2-0. Deixou empatar. Deixa empatar, numa falha do Maicon, que acontece. Não adianta crucificar o cara agora. Crucifixar é uma nova Por que não? Errou. Quem nunca errou? Você nunca errou? Nunca. Como árbitro, você nunca errou? Nunca. Ah, para. Nunca. Só não admitia, mas errava. Não, nunca errei, eu era perfeito. É que o pessoal não concordava com as minhas interpretações. Já tá errando aí. É diferente. Então, Se você não concorda comigo, por que eu tô errado? Eu não tô errado, é você que não concorda comigo. Acabou, eu nunca errei. Boa, eu gostei disso Acabou, daí. eu nunca errei. E aí o Maicon errou e não deveria ter errado, e não deveria ter feito o que ele fez, porque ele estava abusando de uma condição que ele não deveria fazer. Como errou o Bruno também no segundo gol. Era isso que você ia dizer? É justamente isso. E errou o Sidão também. Está tremendo com a camisa do São Paulo. De qualquer forma, né, o São Paulo... Se fosse o Denis, você já tinha crucificado. Eu muito pelo contrário. Crucifixado. Eu não faço parte daqueles que ficavam ali cornetando o Denis há um tempão, não. Muito pelo contrário. Acho até que ele foi injustiçado. A arbitragem aí também tem coragem de expulsar só técnico de time pequeno, é uma vergonha, hein? Um abraço aí para Mirassol, 100% invicto. Sensacional o trabalho que o Mirassol está fazendo. Sábado eu vou estar aí no Bar da Almeida, tomando todas aí, para depois nós ir no jogo do Corinthians lá, Corinthians e Mirassol, o Jair Bilac, o Paulão da PPIC, Montini. Vamos nem vou perguntar para quem você vai torcer, porque eu já sei. Mirassol, acabou. Olha, é nós rumo ao Japão. Vai ser pro Japão o próximo ou não? Mundial. Vai. Então é nós rumo a Tóquio. Vamos lotar aquilo lá, deixar toque amarelo. A pessoa toca amarelo com a japonesada? Mas vai como? Do quê? Pra Tóquio, fazer o quê? O Mirassol vai disputar o título mundial. Como? Se nem dá na Libertadores, tá? Como é que vai disputar a Libertadores? Então vai ser no próximo ano. Tá bom. Acabou, é nós agora. Essa nem o mais pessimista torcedor alvinegro poderia imaginar. Pela segunda vez consecutiva, o Santos perdeu, gente. Perdeu dentro da Vila Belmiro. E dessa vez a vitória foi da Ferroviária, que até então não tinha ganhado nenhum jogo no Paulistão. O Fernando Gavini mostra pra gente. Um Santos sem imaginação e sem criatividade. Com o desfalque de Lucas Lima, mas com o artilheiro Ricardo Oliveira de volta, o Peixe esteve longe de ser aquele que costuma mandar nos jogos dentro da Vila Belmiro. A única chance do humor no primeiro tempo foi a bola ajeitada de cabeça por Kleber para Ricardo Oliveira marcar. Mas o lance foi anulado porque a arbitragem marcou o impedimento do zagueiro, que não existiu. O gol realmente foi um gol válido, acredito. Mas não temos que ficar contestando e nem aqui lamentando o fato e jogando a nossa responsabilidade em cima da arbitragem. A furada de Thiago Maia no começo da etapa final mostrou que a noite não era do Santos. Na cobrança de escanteio, Matheus salvou o desvio de Ricardo Oliveira, mas Kleber cabeceou para fora no rebote. Tivesse num dia melhor, quem sabe Copete tivesse acertado essa cabeçada na bola levantada por Leandro Donizete. A melhor chance aconteceu logo que Arthur Gomes entrou. O jovem atacante, por muito pouco, não marcou no cruzamento de Vitor Ferraz. Mas o que estava ruim podia ficar pior. Kleber, o estreante do dia, perdeu a bola no meio-campo e fez falta para impedir que Alain Mineiro partisse livre para o gol. Como já tinha um cartão amarelo, levou outro e foi expulso. Com um a mais, a Ferroviária começou a colocar as manguinhas para fora. E na cobrança de escanteio, Leandro Amaro subiu de cabeça para marcar o gol da vitória da Ferroviária. Um resultado que fez a torcida se virar contra o time. Dorival Júnior foi o primeiro ao ser chamado de burro. Depois do jogo, um grupo de torcedores se concentrou na frente do vestiário do Santos para protestar. A impaciência, ela, desde que não haja agressão, ela é aceita, sem problema nenhum. O torcedor cobra e da maneira como nós estamos ali tentando fazer o nosso melhor. Foi a segunda derrota seguida do Santos aqui na Vila Belmiro, local onde o time costuma ser muito forte.
Isso talvez explique um pouco da fúria da torcida. Para se ter uma ideia, o ano passado inteiro o Santos só perdeu 2 jogos aqui. E em 2015, apenas 1. Para complicar ainda mais a situação, o Peixe caiu para a 3ª colocação do Grupo D e termina a rodada fora da zona de classificação. Pela primeira vez, o Santos passa por um momento, uma certa turbulência. É um fato que nós temos que encarar, continuarmos trabalhando com mais intensidade e buscarmos aí as soluções. Eu acho que não tem um outro caminho e temos que enfrentá-la de peito aberto e, acima de tudo, com muito trabalho. A estupidez reina em todos os lados, Godoy. Vixe. Quantas vezes o Santos não começou a temporada como candidato ao rebaixamento e terminou campeão paulista e no ano passado, inclusive, brigando pelo título brasileiro. Foi vice-campeão, é esse time aí, esse técnico. Vice-campeão brasileiro. Aí começa uma temporada, ganha 2 jogos de goleada, todo mundo achando o máximo, aí porque perde 2 jogos. Um clássico para o São Paulo. Fruto de 2 erros. Um erro num pênalti do Zeca, uma bola perdida pelo Lucas Lima, talvez, né? O Santos começou bem o jogo e perdeu para a Ferroviária. Tá, não é normal, mas acontece, é começo de um trabalho. Aí já começa essa pressão, já querem a cabeça do Dorival Júnior. É de uma estupidez tamanha, sabe? E mais estúpido ainda vai ser caso, né? Estupidez maior ainda, se a diretoria resolver demitir o Dorival por causa desses jogos. Mas aí, o que está acontecendo com o Santos, a gente percebe que foi criada uma expectativa no torcedor, na torcida, porque o Santos manteve lá a mesma administração, mesmo técnicos, mesmos jogadores, trouxe algumas contratações importantes, né? Agora, zagueirão, Becão, Kleber, esse daí, não pode. Olha quantos companheiros ele tem para tocar a bola, cara. Olha o que ele resolve fazer tendo cartão amarelo. Aí o burro é o técnico? Não, o responsável é o jogador. Como que você não vai crucifixar um zagueirão desse que faz um negócio desse custando a grana que ele custou? Aí vão xingar o técnico. E a diretoria também não faz nada, porque a diretoria também ficou insatisfeita com o resultado e não fez nada, nem tirou, nem preocupou em tirar aqueles torcedores lá, aqueles babacas que estavam lá xingando, agitando, porque estão cumprindo interesses, estão a serviço de interesses, né, de políticos. Mas que o ambiente no grupo do Santos, entre os jogadores, não está legal, não está. Bom, mais 4 jogos completaram a 4ª rodada do Campeonato Paulista. O Novo Horizontino venceu o Ituano em Novo Horizonte por 1-0. Em Campinas, a Ponte Preta ficou no empate com o Red Bull Brasil 0-0. 0-0 também terminou o confronto em Sorocaba entre São Bento e Botafogo. E no clássico do ABC Paulista, o São Bernardo venceu o Santo André 1-0 lá em Santo André. Hora do giro de gols pelos campeonatos estaduais Brasil afora. Destaques para as goleadas de Atlético Mineiro e Flamengo e para a dupla Grenal que tropeçou no Campeonato Gaúcho. Miller Bolanhos fez 1-0 para o tricolor já aos 17 do segundo tempo. A 3 minutos do fim, Rafinha marcou e assegurou a igualdade para o time visitante. 1-1. Em Minas Gerais, o Cruzeiro ficou no empate com o URT. Ábila até chegou a abrir o marcador cobrando pênalti. Só que Gabriel Ceará fez para os donos da casa e garantiu o empate, 1-1. O Atlético enfrentou o América no Mineirão e atropelou. O show de Frederico Guedes começou aos 26 do primeiro tempo. No segundo, ele aumentou a vantagem aos 11 minutos, completando de cabeça o cruzamento. O Coelho tentou iniciar uma reação com Hugo Almeida, mas o dia era dele. Fred recebeu de Robinho na grande área e tocou no cantinho do goleiro. Para completar, Michael Suel tabelou com Fred e definiu a goleada. Atlético 4, América 1. No Rio de Janeiro, Thales marcou o gol da vitória do Vasco sobre a Portuguesa da Ilha do Governador, 1-0. O Botafogo visitou o Boa Vista e viu o time da casa abrir 2-0 antes dos 30 minutos do primeiro tempo. A reação do Bota começou ainda na etapa inicial com Fernandes, 2-1. No segundo tempo, o mesmo Fernandes deixou tudo igual logo aos 3 minutos e colocou fogo na partida. Aos 17, Leandrinho marcou o terceiro da equipe visitante e assegurou a vitória, 3-2 Botafogo.
Com a equipe reserva, o Fluminense passou sem dificuldades pelo Volta Redonda em dia inspirado de Richarlison. Ele fez 2 gols na vitória do Flu por 3-0. Reginaldo também marcou para o tricolor. O resultado positivo encerrou uma primeira fase com 100% de aproveitamento do Fluminense. 5 jogos, 5 vitórias. O Flamengo enfrentou o Madureira e também venceu na rodada. Diego abriu o placar na primeira etapa. Depois do intervalo, Guerreiro ganhou na velocidade e ampliou a vantagem. 3 minutos depois, Manquello fez o terceiro, só completando para o gol. E com esse golaço do meio da rua, Lucas Paquetá fechou a conta. Flamengo 4, Madureira 0. Pelo Campeonato Paranaense, o domingo era dia de clássico, do Clássico Atletiba, mas o jogo não aconteceu. E para variar, teve lambança da Federação Estadual no meio, viu? Isso porque os clubes não aceitaram os valores oferecidos pelos direitos de transmissão das partidas deles no estadual e resolveram transmitir o clássico pelo YouTube. Com os times em campo e tudo pronto para a bola rolar, a arbitragem recebeu a ordem de não iniciar a partida enquanto os profissionais que estavam no campo para fazer a transmissão não se retirassem, já que, de acordo com a Federação Paranaense, eles não tinham o credenciamento necessário para fazer a cobertura ao vivo. Pelo menos essa foi a desculpa dada em nota pela federação. Por outro lado, uma câmera flagrou o 4º árbitro dizendo a representantes dos clubes que a ordem superior de não iniciar o jogo era porque eles não tinham o direito de transmissão do campeonato, o que não é verdade, já que os direitos dos 2 clubes sequer foram vendidos. Em uma ação inédita, jogadores dos 2 clubes foram ao centro do gramado de mãos dadas e agradeceram aos torcedores presentes antes de deixarem o gramado e antes de cancelarem a partida. De acordo com os clubes, eles propuseram que os profissionais deixassem o campo para o jogo acontecer, mas a federação não aceitou. O confronto foi remarcado para o próximo dia 1º de março. E fora de campo, uma tragédia aconteceu. Porque enquanto torcedores do Coritiba se reuniam nos arredores do estádio Couto Pereira para ir até a casa do rival, onde aconteceria o clássico, o jovem Leonardo Brandão, de 18 anos, foi atingido por um tiro no peito disparado pela arma de um policial e acabou morrendo. Hoje, a Polícia Militar do Paraná veio a público pedir desculpas pelo ocorrido. Segundo o tenente-coronel Wagner Lúcio dos Santos, o disparo foi acidental e a arma vai passar por uma perícia. Ele também frisou que não havia confusão entre torcedores e policiais na hora do incidente, conforme chegou a ser noticiado. O sargento autor do disparo vai ficar afastado por pelo menos 15 dias. Bom, acidente ou não, tem que ser apurado, Um pedido de desculpas não vai trazer de volta a vida desse jovem, de 18 anos, mais uma tragédia que acontece no futebol. Sobre o clássico, estão de parabéns Atlético Paranaense e Curitiba pelo comportamento. Aliás, são os únicos clubes que peitam realmente a federação. E outra coisa, parece várzea, né? Ah, não vai ter jogo porque não está credenciado. Quantas vezes a gente não vê um monte de gente que não tem nada a ver com futebol dentro de campo? Amigo do conselheiro, do dirigente, não sei o que lá, sabe? É porque eles ficaram, eles não engoliram a ideia de que não houve acordo com a televisão e ia ter o jogo transmitido pela internet. Essa é a questão, é demonstração de força, é demonstração de poder. Se os clubes entenderam que a proposta não era viável, os clubes é que negociam. A gente trabalha em televisão, sabe disso, mas o futebol muitas vezes tem que evoluir. E os clubes não podem ser só reféns da proposta de televisão, Godoy. E nessas circunstâncias o árbitro não pode fazer nada, a não ser cumprir a ordem superior. Da federação? Porque se você não tem credencial, está ali dentro, na lateral do campo, o que o árbitro pode fazer não é problema do árbitro, você tem credencial ou não. Se você está lá, é problema administrativo. Mas se informa ao árbitro que você está ali e ele vai agir, ele pede para você se retirar. Em não se retirando, o que ele faz? Comunica com o comandante do policiamento, fala, essa pessoa é estranha ao jogo, portanto, a polícia vai lá e retira. Então você veja que não é problema de arbitragem nem administrativo, é um desentendimento entre federação, emissora de TV e clubes. O Campeonato Sul-Americano Sub-20
O Micali, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, foi demitido da CBF. Ele e todos os assessores, digamos assim. Coordenador das categorias, preparador de goleiros. O Edu vai tomar conta de tudo, já está levando o Alessandro para lá. Sob a supervisão do Tite. E foi uma vergonha o que essa seleção fez sob o comando dele no Mundial, no Sul-Americano Sub-20. Então, portanto, adiós Micali. Bom, a representação do São Paulo teve treino tático visando o jogo de amanhã contra o São Bento no Morumbi. Bufarini na lateral direita e Araruna no meio de campo podem ser as novidades do técnico Rogério Ceni. O personagem da entrevista coletiva desta segunda foi o goleiro Sidão. É com você, Silvestre. Olá, pessoal, um abraço para todo mundo. O São Paulo tem o melhor ataque do Campeonato Paulista, marcou 12 gols nesse início de competição e, ao mesmo tempo, a segunda defesa mais vazada sofreu 9 gols. Erros individuais, erros coletivos. No sábado, o Maicon deu uma de bandido, entregou a paçoca e a equipe do Mirassol, que perdia por 2-0, chegou junto e acabou empatando a partida. E hoje foi a vez do goleiro Sidão reconhecer falhas dele. Eu particularmente tenho para mim que tem 2 gols aí na minha conta e eu tenho ciência disso. O que eu analiso como falha minha foi o gol da Ponte Preta, o primeiro. Foi um erro técnico, bola rápida, balançou. E, ao meu ver, também o gol do Santos, se não me engano, dava para eu ter cortado ali. Foi uma bola bem rápida também. Começo de temporada, a gente veio de férias e estamos começando a trabalhar agora. Foi o 4º jogo do campeonato ainda, então tem muito para evoluir. Eu sei da capacidade que eu tenho de jogar com os pés e trabalho muito para que isso aconteça. Isso é um dos fatores que o Rogério me trouxe. Mas não só por isso, também pelo que eu fiz no trabalho ano passado no Botafogo e também com o Audax. Então, acho que são um começo de trabalho e a gente tem muito para melhorar. E eu, especificamente, tenho muito para melhorar e eu tenho certeza que esses erros vão diminuir. No Santos, a cobrança da torcida após as 2 derrotas consecutivas na Vila Belmiro repercutiu. O volante Thiago Maia comentou o assunto. Veja com o Gavini. O Santos enfrenta o Ituano na noite desta terça-feira pelo Campeonato Paulista. Será o 3º jogo em 7 dias do Peixe, que está em crise depois de perder 2 jogos seguidos dentro da Vila Belmiro. Na quarta-feira, a derrota foi no clássico para o São Paulo e no sábado para a Ferroviária. Depois desse jogo, um grupo de torcedores se concentrou em frente ao vestiário do Santos para protestar. Toda a competição que o Santos entra para ser campeão, né, e como a gente é o atual campeão, e acho que a torcida está no direito de cobrar sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte dentro de campo e, se Deus quiser, né, começar com o Ituano, essas vitórias aí que a gente possa, né, conseguir como a gente fez no começo do campeonato. No jogo desta terça-feira, o Santos não terá de novo Renato e Lucas Lima. O volante se recupera de uma lesão muscular, enquanto o camisa 10 levou uma pancada no joelho no clássico contra o São Paulo, desfalcou o time contra a Ferroviária e não vai jogar também contra o Ituano. Lucas Lima tem sido o principal alvo das críticas da torcida santista. Em questão do Lucas Lima, a gente não tem que ter dúvida nele. Quantas vezes ele já salvou a gente, quantas vezes ele já deu título pra gente também, quantas vezes ele já deu assistência, fez gol e salvou o nosso time. Eu acho que o que estão fazendo com ele é um pouco cruel, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência com ele. Não sei o que passa na cabeça dele, não sei o que ele está passando, mas tenho certeza que logo, logo ele vai dar a resposta e todo mundo vai estar aplaudindo ele. Voltamos a falar do Corinthians, que começa a semana pensando no clássico da próxima quarta-feira contra o Palmeiras na Arena em Itaquera. O repórter Vinícius Rodrigues esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a segunda-feira do Timão. Confira. O clássico de quarta-feira tem tudo para ser um daqueles jogos especiais. Tanto Palmeiras como Corinthians vêm de vitórias no Campeonato Paulista. Do lado do Timão, o 1-0 diante do Audax deu tranquilidade para a sequência do trabalho de Fábio Carille e consolidou o Timão na liderança do Grupo A com 9 pontos. O gringo da favela, o turco Kazim, fez o gol do jogo. Está pronto para encarar o primeiro clássico com a camisa do Timão. Eu não fico estressado do clássico, não. Eu fico tranquilo. Eu pode entrar ou pode começar, não sei. Eu vou ajudar meu time. Eu fico tranquilo. É quarta-feira, eu explode, né?
Nessa segunda-feira, o Corinthians realizou jogo treino contra o Água Santa e empatou em 0-0, utilizando apenas os reservas da partida diante do Audax. Jadson foi uma das novidades em campo e teve participação discreta. Jô também esteve no gramado e, após ser poupado contra o time de Osasco, vai disputar a vaga no clássico com Casim. Eu quero jogo todo jogo. Aqui Corinthians, aqui tem, você viu hoje, 30 jogadores pode jogar, né? Tem muita competição aqui. A notícia triste do dia corintiano ficou por conta da morte do pai do meio-campista Camacho. Ontem, domingo, o elevador na casa da família Camacho despencou. Estavam Anísio Camacho, pai do meio-campista, a mãe, Dona Rita, e o irmão Leonardo, que é cadeirante. A mãe e o irmão encontram-se hospitalizados e o pai, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Com isso, o jogador será desfalque para o clássico do meio da semana. E sobre o assunto, o atacante Casim foi solidário ao colega de clube. Eu não quero falar muito porque é muito pessoal, né, para Camacho. Eu mando uma mensagem na WhatsApp Group. Porque agora é muito novo para ele. Eu falo com ele, fica com Deus. Eu sentimento muito para ele. Um abraço, beijo, todo time. Você quer uma coisa? Fala comigo, fala com o meu time, porque a nossa ajuda a você, mano, tá? Um abraço. Nas redes sociais, uma onda de solidariedade se espalhou com a hashtag Força Camacho. Fica aqui os nossos sentimentos ao Camacho, né? Que tragédia. Hora de falar do Palmeiras, que voltou aos trabalhos hoje de olho no derby de quarta. O repórter Osmar Garrafa acompanhou a reapresentação do Verdão e a coletiva do atacante William, que fez o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. É isso, Michele. Os jogadores do Palmeiras se reapresentaram agora à tarde aqui na Academia de Futebol. No gramado, apenas os jogadores que não atuaram os 90 minutos na partida de ontem contra o Linense. Os demais fizeram um trabalho regenerativo e, claro, já iniciaram os preparativos para o Clássico. E o clima só não é melhor porque ontem, como já é sabido, o jogador Moisés, ainda no primeiro tempo, acabou levando uma entrada dura do Zé Antônio, volante da equipe do Linense. O jogador imediatamente saiu do campo, veio para São Paulo, se submeteu a exames e teve realmente uma contusão muito grave no joelho esquerdo. Ruptura do ligamento cruzado e do ligamento medial. E o jogador deve ficar se recuperando por 6 meses. O William, que fez seu primeiro gol com a camisa do Verdão ontem, acabou dando entrevista coletiva e na coletiva falou do drama que está vivendo Moisés e da tristeza dos próprios jogadores do Palmeiras com essa contusão. Muito triste, né, por essa notícia. Mas que Deus possa dar muita força para o Moisés, né? Para sua família que está próximo dele, nossos companheiros, que possamos aqui também estar em oração aí para que ele venha ter muita força. Após a jogada ali, eu conversei com o Zé, né? Ele falou que não teve intenção nenhuma, né? Apenas chegou firme ali mesmo para matar a jogada. Né? Infelizmente, veio ocorrer essa lesão. Né? Tenho certeza que o Zé também ficou muito triste por isso. Acredito que não... Até ele comentou isso comigo, né? Que em momento algum ele teve essa intenção de querer machucar o Moisés. Como disse o próprio William, é vida que segue. Quarta-feira o Palmeiras tem clássico na Arena contra o Corinthians. Ninguém quer assumir favoritismo por aqui, mas o retrospecto é dos melhores. Nos últimos 6 jogos o Palmeiras não perdeu para o Corinthians. O ano passado foram 3 partidas e 3 vitórias do Verdão. O William falou que esses números agradam muito o torcedor, mas eles representam muito pouco para a partida da próxima quarta-feira. Sabemos que é sempre difícil jogar lá, mas o Palmeiras chega muito forte, né, com a equipe de muita qualidade, mas o Corinthians também está jogando diante do seu torcedor, então a gente sabe que vai ser uma pressão também, mas nossa equipe é uma equipe madura, que tem tudo para estar organizado dentro de campo, todo mundo muito concentrado, mobilizado. Como eu falei, né, às vezes o clássico ali resolve em um detalhe, né, e dentro de campo, né, com muita vontade, com muita garra, que isso tá sendo fundamental para a nossa equipe, nessa entrega de cada companheiro, né, e que possamos estar mantendo essa invencibilidade e estar conseguindo essa vitória que vai ser importantíssima. Pessoal, a Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem mais. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Boa noite. Beijo. Tchau, Nos vemos Godoy. já no Jornal da Gazeta.
Parabéns, Noronha, em Fernandópolis, aniversariante do fim de semana. Fique com Deus, ainda é possível.